Fala galera, estamos aqui para mais uma aula hoje na minha casa. Tinha um tempo que eu não gravava aqui, né? Que eu sempre fazendo lá na sala. Então vamos lá, vamos analisar algumas coisas importantes. A aula de hoje ela se predispõe a ser uma aula de conclusão, melhorar a conclusão. Mas antes eu quero mais uma vez falar sobre o processo de entrega e recebimento de redação. Eu coloquei um link, ele continua aberto. Esse link é para todo mundo que entregou redação em PDF ou com algum defeito, algum problema, reenvia. A gente está dando todas as chances para só não vai enviar a redação quem de fato decidiu deliberadamente que não está a fim de enviar. Então, de coração, a gente lançou essa atividade que é entregas de redações atrasadas. Bom, outra coisa importante sobre as especificações das nossas redações, gostaria de mais uma vez clarificar, né? Muito importante, clarificar a respeito de um fato fundamental, que é o seguinte. Eu mandei uma mensagem grande explicando as motivações sobre o tamanho da redação ser 2.100, 2.400 caracteres. É claro que se você fizer 2.000 caracteres, 2.500 caracteres, eu não vou encrencar com isso. Mas vocês precisam, isso é real, vocês precisam entender que para fazer um trabalho grandioso, uma redação, para que você consiga escrever bem, para que você faça uma redação incontestável, não tem como ser uma redação pequena. Não tem como, é impossível. Então, uma redação para tirar 1.000, uma redação competitiva, você tem que treinar sempre colocando 85, 90, 80 no mínimo letras por linha, o que vai dar esse cálculo aí de 2.400, 2.700 até mais caracteres. Os meus melhores alunos ano passado, eles batiam quase 95, 100 caracteres por linha de redação escrita. Então, um aluno, né, mandou uma coisa escrita que eu não vou lembrar, claro, o que exatamente, mas algo do tipo que eu cobro um tamanho maior do que o que vocês vão fazer no dia da prova e que isso, de certa forma, poderia prejudicar. Então, assim, não. O que prejudica é você não conseguir fazer o tamanho que eu estou pedindo para você fazer. Então, se hoje para vocês construir uma redação de 2.600 caracteres é um desafio, isso tem que ser um desafio, não um empecilho, né? Vocês vão ter que fazer. Vocês são alunos de Santo Agostinho, um colégio de referência, eu não vou jogar para perder, eu vou cobrar de vocês o que eu cobro de qualquer turma que eu dê aula. Portanto, 2.600 caracteres é bastante adentro de uma redação completa e para que você possa fazer redação competitiva de verdade. Eu não estou falando só competitiva no sentido do vestibular, porque ainda que não tivesse vestibular, uma argumentação ela tem que ter mais ou menos esse tamanho. Então, por que isso? Porque as redações ela tem partes que se você não fizer, você deixou de fazer argumentação, então tem que ter, né? Como que você vai fazer 14 períodos, né? 14 sentenças completas com 1.600 caracteres? Impossível. Né? Pode ver que se você está fazendo isso, tem parágrafo de 2 períodos, sua introdução não está bem delimitada, assim, não tem como fazer uma argumentação completa com baseamento teórico, citação, correlação, citação relacionada e coloca a causa, não tem como. Você não faz uma redação de alto nível com menos de 2.000 caracteres. A menos que você seja um poeta, né? Mas se você fosse um poeta, você não estaria nem reclamando disso. Então, de coração, o tamanho é esse e vamos, o desafio. Não tem como você fazer um material que eu considere material de alto nível sem que você esteja estudando redação. Não tem como. Né? Você não faz redação de altíssimo nível com base no feeling, com base na criatividade, não tem como. Então, para que você faça uma redação que eu na hora se eu estiver corrigindo, colocar um 920 lá, é porque você fez um excelente trabalho de muito estudo. Redação não é uma matéria como outra qualquer, até porque nem existe matéria como outra qualquer. Mas ainda que eu pense sobre o vestibular, redação é a mais importante nota. É a única nota que vale 1.000. Né? Se você gabarita português, linguagem, você não tira 1.000. Então, a redação é uma nota que decide vida, que você tem que ser bom. E eu sei que às vezes você acha que você está bom, mas existe um bom para um segundo ano, bom para o terceiro ano e o bom para fazer história no vestibular, que é o que eu quero que vocês façam. Então, assim, eu não entro para perder, eu não entro para pegar uma turma para a turma figurar a tabela, ficar em 19º colocado no Campeonato Brasileiro. Se eu estou trabalhando como professor de uma turma, eu compreendo que aquela turma tem que ser a melhor turma e eu não sossego, eu nunca vou deixar de cobrar
há alguma coisa diferente disso. Quando eu olho, por exemplo, para escolas que ficam em primeiro lugar do ranking, eu olho para aquela média como algo extremamente palpável de se atingir, extremamente palpável. Na hora que todo mundo abraçar o projeto, né, contestando o menos possível, estudando o máximo que der, a gente vai ser primeiro colocado no Brasil inteiro, assim, no primeiro ano. Então, por gentileza, né, a partir de agora, ou acredita ou não acredita e abraça, estuda e cai dentro. Porque eu só posso garantir uma coisa: se fizer tudo que eu estou pedindo para você fazer na redação, você vai colher frutos inacreditavelmente positivos, né? Eu já prometi isso milhões de vezes e sempre entrego isso. Então, por gentileza, vamos estudar. Tem uma porção de PDFs, PDF que eu disponibilizo gratuitamente, todo diagramadinho, com tudo que eu estou ensinando. Então é cair dentro. Vocês estão de pandemia, mas a vida não vai parar por causa da pandemia. A vida nunca para por causa de nada. Então, de verdade, existem muitos discursos sendo colocados dentro do nosso presente, né? De você não ser obrigado a produzir porque você está com ansiedade. E de fato, você não é obrigado. Não é obrigado nunca. Mas o mundo continua girando. O vestibular vai vir, as provas vão vir, sabe? O ano está passando, né? As matérias estão sendo dadas. Né? Tenta não desperdiçar esse ano. Né? Os professores estão dando o máximo, né? O Santo Agostinho tem feito um trabalho online muito bom. Então, assim, tenta não desperdiçar. Eu sei que se você buscar alguma motivação para não estudar, para não aprofundar, para fazer redação pequena, você encontra. Mas você também encontra motivo para viver mais, para fazer acontecer, para ser um protagonista no universo que você faz parte, ser estudioso. E não importa se você for de exatas, de humanas, de biomédicas, o caminho da leitura, o caminho do esforço sempre é o melhor caminho. Sempre, 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 sempre. Qualquer professor que você tenha, né, por mais de senso humano, por mais crítico, não chegou nesse nível sem estudar muito, né? Então, assim, tem que estudar. A minha matéria, ela pressupõe estudo. Se você pegar a redação e ficar fazendo com base na criatividade, né, você pode passar por qualquer corretor. Por mim, não passa. E aí você vai ter discrepância, né? Nota em redações vindo alta e quando pega a prova vem uma nota baixa. Então, assim, não sei preparar aluno que não seja para sair dali brilhante para fazer qualquer redação do mundo. Estou falando mundo. É entregar você escrevendo mais do que um moleque que fez o colégio de aplicação de Cambridge. Eu não sei não trabalhar nesse nível. Então, pelo amor de Deus, não me mandem mais mensagens que denotem, direto ou indiretamente, alguma possibilidade de eu diminuir nível, diminuir expectativa sobre a capacidade que vocês têm, e eu sei que tem. Então, não mandem, né? Mandar mensagem é sempre assim: Bernardo, eu fiz a mais. Bernardo, me indica uma leitura a mais. Bernardo, como eu faço para melhorar ainda mais? Bernardo, esses livros que você fala, qual a melhor edição? Eu quero pergunta de verdade. Realmente eu não quero ficar recebendo no Google Classroom mensagem do tipo, né, que nem eu recebi semana passada. Não sei lidar com esse tipo de mensagem. Então, eu estou aqui para poder realmente fazer diferença na tua vida e é por isso que eu sou professor. Então, era isso que eu precisava contar desde o início, mas vamos falar da aula, coisa mais importante, né? Todo mundo que falou comigo eu não faço nem ideia de quem seja, né? Eu não vejo foto, é indiferente, né? Real, então assim, não precisa ficar chateado. Teve aluno que pediu desculpa, então assim, não, tô de boa, só para e vamos produzir, vamos fazer texto sinistro, vamos fazer acontecer, né? A gente mora num país, né, que tem uma cultura complicada, uma política complicada e a gente tem que ser a diferença, né? Porque o Brasil, né, esse país precisa de gente que faz a diferença, e fazer a diferença inclui de fato uma postura de dedicação, porque a gente tem um país para construir, né? Sonhos para construir, e a gente precisa botar ciência no Brasil, certo, senhores? Então vamos lá. Outra coisa importante, só para finalizar, isso não seria feito dessa forma se eu não tivesse expectativas altas sobre vocês, e ter expectativa alta é bom sinal. Já pensou se não tivesse expectativa? Né? Mas tem. Então, vamos que vamos. Bom, outra coisa importante
é que a gente, de certa forma, acabou as 5 causas, né? E eu mandei o PDF, portanto, sempre leio. As 5 causas, ele ressalta, ele é como se fosse um mantra para o aluno, né? Os 5 causas, ele é capaz de fazer você ter argumento para tudo. São os eixos que eu sei que se você for bom, você consegue se virar. Daqui a pouco a gente vai aprender as 5 consequências, que também são muito legais, né? Porque a gente entende que assim como tem as 5 causas, todo problema tem 5 consequências. E também 5 maneiras de resolver. É muito legal. Então, as consequências, eu sei que a galera fica curiosa, são as seguintes. Todo problema nega algum direito fundamental, todo problema deslegitima a história, todo problema social afeta o convívio, todo problema torna-se natural, o que é muito ruim, e todo problema, no final das contas, oprime uma pessoa. Então, uma das coisas mais importantes que a gente pede para vocês é que o estudo das consequências, né, vocês viram que eu só estou arrumado, enfim, as consequências, portanto, são, né, uma questão fundamental. Bom, mas hoje eu quero falar sobre uma parte que os alunos devem muito, que é a parte da proposta de intervenção. Falar sobre proposta de intervenção é falar sobre a parte mais polêmica que existe no vestibular da UERJ. E a polêmica, UERJ, do Enem. E a polêmica, porque a UERJ não exige isso. A polêmica é porque muitos professores falam que isso é, primeiro, um spoiler. E segundo, que é ruim, né, que empobrece a redação. Então, primeira reflexão. Por que vem a ser um spoiler? Porque toda vez que a banca deixa claro que a gente está diante, que vai ter uma proposta de intervenção, um bom professor, né, qualquer bom professor, ele já sabe que a redação vai falar sobre um grave problema social que tem no Brasil, né? Então, enquanto houver a proposta de intervenção, a gente sabe que está vindo um atrito para a gente resolver. Então, o Enem, ele dá esse spoiler. Sempre será como tema um gravíssimo problema social, né? Essa é o spoiler. E por quê? Porque o problema social é meio parecido, né? Por exemplo, todo problema social entra nas 5 causas. O problema social é uma grave questão que afeta os indivíduos, motivado por alguma força que o gera, normalmente uma força humana, que causa impactos e consequências futuras. Então, o problema social, ele tem uma espécie de essência que é muito parecido a todos os problemas. Então, quando eu pego, por exemplo, racismo, homofobia, machismo, eu olho para essas 3 vertentes e falo, cara, são coisas semelhantes. São coisas semelhantes porque em todos esses elementos existe um processo opressivo de desconstrução de direitos de uma determinada força minoritária. O que muda é quem é o agente e como isso se dá. Mas a essência da coisa se mantém muito semelhante. Então isso é muito importante. Então, quando o Enem diz pra gente que é uma proposta de intervenção, a gente já sabe que a redação inteira ela vai ter que ter um comportamento mais ou menos previsível, né? Porque na hora que o Enem falar que não é obrigado a fazer proposta de intervenção, talvez não seja nem o tema um problema. Bernardo, e como que vai ser um tema que não seja problema? Por exemplo, a UERJ é justificável cometer um crime para vingar de outro? Por que pessoas em condições análogas à de Fabiano se sentem inferiores às demais? Ou a FUVEST, utopias, indispensáveis, nocivas, sabe? Nem todo tema é um problema, mas o Enem o que é muito tranquilo, porque a gente tem mais possibilidades de se preparar com mais ideias. Bom, então vamos falar sobre proposta de intervenção. A proposta de intervenção ela é uma parte do 4º parágrafo da conclusão do nosso modelo. O 4º parágrafo ele tem 3 partes. Uma das partes, obviamente a parte principal, é a proposta de intervenção. Só que a proposta de intervenção ela é o miolo desse 4º parágrafo. A proposta de intervenção ela aparece depois de uma parte e antes de outra. Então, quais são as 3 partes que a gente precisa pensar estrategicamente? Todas as nossas partes são estratégicas nessa proposta. 3 partes. Primeiro, você precisa retomar as ideias que você desenvolveu ao longo do parágrafo. Primeira coisa, retomada das ideias. Segundo, você faz a proposta completa. De vez em quando você precisa fazer 2,
Só que uma tem que ser aquela para pontuar, a para o jurado, a outra para o leitor. E por fim você faz a conclusão da redação, que não é a conclusão do parágrafo, é uma conclusão total, que normalmente os alunos buscam fazer o texto circuito, que é pegar uma ideia que está lá na introdução e concluir com ela. Então vamos supor que você tenha introduzido falando sobre Júlio Verne, projetou um mundo maravilhoso, etc. E lá no final, no finalzinho da redação, você coloca algo tipo dessa forma: os sonhos de Júlio Verne tornar-se-ão realidade, o Brasil construirá uma nação ética, justa, onírica, tal qual o pensador francês outrora sonhara. Topzera. Isso dá uma ideia de amarração. Eu acho isso extremamente previsível. Um monte de alunos de tudo que é curso faz isso. Quando eu estou treinando aluno, por N razões, né, eu recebo aluno de todos os cursos da cidade, todo mundo faz isso, mas funciona. Né? Isso dá coesão para o texto. É uma forma interessante. Breguinha, mas é interessante. Bom, aí, quais são essas três partes? Então, retomada. Vamos falar da retomada. Retomada é o seguinte: retomada é o 4.1, né, o primeiro período do quarto parágrafo, ele é irmão gêmeo da tese. Por quê? Vamos supor que você tenha falado lá em cima que a violência contra a mulher constrói-se como subproduto da ineficiência do Estado, da compactuação da sociedade. Então você deixou claro qual é o problema, você colocou com efeito para introduzir a tese com aquele grau de segurança, de vigor, com efeito, complexo cenário de violência contra a mulher. Então tem com efeito, conjunção de afirmação, violência contra a mulher é minha representação do problema, que é o tema, né? O complexo cenário de violência contra a mulher no Brasil. Aí tu coloca a estrutura causal, constrói-se como subproduto, arquiteta-se como expressão de, instaura-se como legado de, sei lá. E aí você colocou o encaminhamento argumentativo, né? O D1 e o D2, o spoilerzinho dele, né? Como subproduto de um Estado omisso e de uma sociedade machista que também é violenta. Show de bola. E aí você sabe que o teu segundo parágrafo você relacionou o Estado à violência contra a mulher, e no terceiro você relacionou a questão de uma sociedade machista à violência contra a mulher. Então aí, de boa, né? A tese, ela é o mapa sumário da redação. Isso aí vocês já fazem, né? Quem não faz isso, por gentileza, procurar, né, uma ajuda, né, um amigo imaginário, né, uma ajuda, sei lá, porque já nessa altura do campeonato, né? Beleza. Aí a gente chega para montar quem? O 4.1. Nessa altura do campeonato tu já argumentou, já puxou tópico e já aprofundou, e já citou, e já concluiu, e já puxou outro tópico, e já aprofundou, e citou mais duas vezes, e concluiu. Então o que você vai fazer agora? Nesse exato momento você tem que fazer a retomada, que é uma espécie de revival, revisão do que você falou na sua redação. Revisar o que você falou é muito fácil, é igual a tese. Então, nesse exato momento, vai lá para o teu 4.1, vai lá para a tese, vai lá para o 4.1, vai lá para a tese, vai lá para o 4.1, vai lá para a tese. Tu vai arriscar aquele com efeito, tu vai pensar agora no portanto. Eu gosto do portanto só para concluir 4.1. Então, você vai escrever assim, o argumento 1 e o argumento 2, portanto, geram, arquitetam um verbo causativo qualquer, o tema. Só isso. Regra do jogo. Quando você for falar assim, o argumento 1, você vai olhar lá para a caceta da tese, lá para a tese, e você vai, com muito carinho, pensar o seguinte, a palavra que eu colocar na tese, eu não posso colocar no 4.1. No exato momento é comparativo. Então, se você falou, por exemplo, a compactuação da sociedade, arruma uma forma de escrever isso, né? A inação do corpo social, a ineficiência do Estado, aí tu coloca a inércia do poder público. Então tu vai pegar os dois argumentos que você colocou na tese, vai reescrever sem repetir palavra. Você vai reescrever, cada vez que você repetir palavra, você pega assim a tua caneta, dá um furinho assim na tua mão, pra tomar um susto. Não precisa mais ficar muito não, com a mão. Beleza. Aí, qual é a grande questão? Você vai pegar aquele com efeito e não vai ter com efeito, né? Porque tu não está afirmando nada, porque tu já fez até a redação. Então, você vai colocar o portanto.
Você pode colocar qualquer conectivo conclusivo, mas o portanto ele entra muito maneiro aí. Então assim, a inação do poder público coloca o porque o silenciamento do corpo social, portanto, esse portanto ele é uma conjunção deslocada. A conjunção normalmente introduz os períodos. Como você colocou ali após os sujeitos, que é a causa 1 e a causa 2, esse maluco é um interferente. Se ele é um interferente, você vai colocar ele entre vírgulas. Nunca se esqueça disso, senão você perde em C1, né? Competência 1, que é gramática. Então, ó, a causa 1 e a causa 2, vírgula, portanto, vírgula, e aí você vai escolher um verbo causativo dentro da lista que vocês já conhecem. Arquitetam, produzem, instauram, alicerçam, fomentam o problema, o complexo cenário de violência contra a mulher. Já que hoje eu botei algo parecido, pode colocar o grave panorama de violência de gênero no país. Revisou, esse período aí, ele tem que ter uma linha e meia, ele é na maciota. Show de bola. Deu o ponto final, fez assim, estalou o pescoço. Agora entra a parte pontuável. Essa parte é mais para fazer o leitor saber, né, onde ele está. Então entra a parte pontuável. Professor, o que é a parte pontuável? É porque para corrigir proposta de intervenção, o cara recebe uma comanda. Comanda é tipo aquilo que você recebe no restaurante, uma comanda. Então, ele vai olhar para a comanda, ele tem que achar coisa e marcar o X, né? Então, assim, o que tem nessa comanda que ele vai marcar? Ele vai olhar para o que você escreveu, ele tem que achar o que você escreveu na comanda. Na verdade, ele vai ler o que você escreve, já sabendo o que tem na comanda. Então, quais são os elementos da comanda que o corretor recebe, né? Então, assim, de antemão, já te dou o papo. Proposta de intervenção é cara crachá. Tem ali, tem na comanda, ponto. Tem na comanda, tem ali, ponto. Só isso. Cara crachá. Ele tem algum critério de avaliar a qualidade e nível disso, mas normalmente a maioria dos corretores, eles só olham se tem ou não tem o que ele precisa encontrar. Eu não sou assim, né? E eu sei que tem corretor que não é assim, mas tem corretor que é. Por exemplo, tem na comanda 5 elementos básicos. Primeiramente, vai ter que contar a proposta. Então, o que é a proposta? É uma ação resolutora. Uma ação que visa a solucionar a problemática que o tema trouxe. Mas solucionar, às vezes, não é total, mas pelo menos, né, mitigar. Eu não gosto dessa palavra, mas é isso. Melhorar. Aliviar os sintomas. Né, ser uma morfina, se necessário for. Então, a banca sempre te deu uma treta. A proposta visa você mitigar essa treta. Muito importante, de antemão, você já saber dessa questão fundamental. Vamos lá. Então, o Enem não entende só que você tem que resolver. Ele entende que você tem que politicamente resolver. Portanto, você tem que resolver de modo complexo, denso, delimitado, crítico, verdadeiro, com veracidade, com verossimilhança. Portanto, você vai criar uma ação política completa, estratégica, como se você fosse um agente político de fato, porque de resolução da problemática. E aí, o que o Enem fez que foi